E aí, galerinha, vamos lá começar mais uma resolução de umas questões aqui para você treinar bastante, né? Agora trazendo aí questões sobre tabela periódica. Tá? Essa questão aqui ela é interessante porque é, é diferente, né? Uma pegadinha aqui, vamos ler para a gente entender, né? Ele traz aqui uma contextualização, né? Os elementos químicos que encontramos dispostos na tabela periódica foram sendo descobertos ao longo da evolução da química, bem como alguns outros foram sendo sintetizados pelos cientistas em seus laboratórios de pesquisa. Na tabela periódica são encontrados elementos de vários tipos, naturais, artificiais, metais, ametais, metalóides, representativos, de transição e etc. Bem? Aí fazendo aquele bate-papo falando o que é que tem na tabela periódica, né? Até aí, nada. Aí ele fala assim, ó, sobre um elemento que tenha sua distribuição eletrônica terminando em ns1, N indicando o nível do elétron, é correto afirmar que. Então vamos primeiro fazer aquela análise que a gente sempre faz aqui nas nossas questões, que é o seguinte. Quando eu tenho aqui a minha tabela periódica, né, tentar fazer aqui ela mais bonitinho possível, o que é que eu tenho de características que você tem que levar para a sua prova? A galera do grupo 1, todo mundo termina em NS1. A galera do grupo 2, todo mundo termina em NS2. E assim vai. Então, o NS1, vamos supor que lítio 3. A tua distribuição eletrônica vai ficar assim, ó, 1S2, 2S1. Olha que legal isso aqui. Terminou em 2S1. Por quê? O que é que isso está dizendo? Esse carinha que está aqui em cima, ele vai me indicar o grupo, ou família, ou coluna, certo? Então vai indicar o grupo 1, então grupo 1, ou família 1A, beleza? Esse número aqui da camada, ele vai me indicar a linha onde está. Então aqui eu tenho, ó, na primeira, eu tenho hidrogênio e hélio. Depois vem, ó, segunda, aqui no caso do 1, né, lítio. Depois sódio e assim vai. Ó. Todo mundo aqui nesse período, isso tem a ver com a camada, ou esse número grandão aqui, né, que você vai encontrar na distribuição eletrônica, que é a última camada, tá? Então aqui tem a ver com o período, beleza? O período que você vai encontrar. Aí vamos lá, vamos para as questões, ó. Olha só, bati o olho nessa questão, fui resolver, e aí apareceu a seguinte situação. É um elemento da coluna 1 da tabela periódica, óbvio. Terminou em NS1, então vai para onde? Coluna 1 da tabela periódica, correto. É um elemento do grupo dos metais alcalinos? Correto. Né? Tá aqui, metal alcalino. Formará um ânion? Opa, não, essa galera aqui, ó, ela forma cátions, né? Ficam positivos, então você vai ficar, ó, K+, Li+, Na+, forma cátions e não ânions, né? Então aqui está errado. Ó, é um sólido na temperatura ambiente? Sim, corretíssimo. Todo mundo que está na primeira coluna, metais alcalinos, são sólidos na temperatura ambiente. É um elemento do grupo dos metais alcalinos terrosos? Não. Os metais alcalinos terrosos é NS2, indicando aqui o grupo ou a família, beleza? Então você ficaria com a resposta aqui, ó, A, B e C. Aí eu pensei, essa questão foi anulada, né? Fui atrás, não foi anulada. Eu disse, não é possível. Né? Aí uma aluna lá do fundo da sala disse, professor, dá uma lida de novo. Aí eu fui ler de novo. E ela disse, você percebeu que ele não está dizendo que são metais alcalinos? Então vamos ler de novo. Aqui, ó, nessa parte, e eu não tenho problema nenhum, gente, falar isso. Ó.
a gente passou para outra. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. Uma aluna pegou e acendeu aqui o alerta, né? Aqui nessa parte, ó, ele só fala da tabela periódica, certo? Não tá falando nada mais. E aqui ele diz assim, ó, sobre um elemento. Qual elemento? Ele não está dizendo que é metal alcalino, não está dizendo que é metal, só está dizendo que a distribuição termina em NS1. Galera, pelo amor de Deus, olha isso aqui, que legal, que sacada genial. O que a minha criaturinha na sala de aula percebeu, e eu estava cego, cansado, é o seguinte, ó, aqui nesse grupo, é claro, não faz parte dele, eu tenho aqui o hidrogênio. O hidrogênio, ó, número atômico 1, vai terminar como? Um S1. Bate com essa característica aqui, bate com essa característica. Por isso que a gente volta para cá e refaz a análise, tá? Poderia dar um aqui, né? Pronto, olha como eu sei, não, se for, foi, olha só que legal. Um elemento da coluna 1, veja que ele está chamando de coluna 1. Ele não está caracterizando a família, ele não está dizendo que é grupo, tá? Porque o hidrogênio, ele está aqui na coluna 1, mas ele não faz parte do grupo 1. O grupo é só essa galera aqui depois, ó. A família, quem é a família? É isso aqui, ó. Metal alcalino, quem é metal alcalino? É isso aqui. O hidrogênio está fora, ele está só ali encaixadinho, mas ele está na coluna 1. Perfeito. Essa aí já é a resposta, tá? Essa já é a resposta, letra A. É um elemento do grupo dos metais alcalinos? Não. Não é. Certo? Formará um ânion? Também não. É um sólido? Não, que é um gás. É um elemento do grupo dos metais alcalinos terrosos? Não. Tá? Então, a resposta que encaixa perfeitamente nisso aí é a letra A. Né? Por quê? Por quê? Mas como que você sabe, professor, que é o hidrogênio? Gente, presta atenção. Ele está dizendo que um elemento que termina em NS1, ele pode ser tanto metal alcalino como pode ser o hidrogênio. Então, se for tendo o hidrogênio no meio, eu não posso dizer que ele é um metal alcalino, certo? E não posso dizer que ele tem as características aqui dos metais alcalinos. Então, eu posso dizer que todo mundo que termina em NS1, eu não estou dizendo que é o hidrogênio, mas todo mundo que termina em NS1, inclusive o hidrogênio, se encontra na coluna 1. É a única coisa que eu posso dizer. Aí, a partir do momento que eu digo que é metal alcalino, ferrou, porque o hidrogênio termina em NS1 e não é metal alcalino. A partir do momento que eu digo que é um sólido, aqui ó, sólido a temperatura ambiente, ferrou. Por quê? Porque tem um hidrogênio que termina em NS1 e não é um sólido. Beleza? Entendeu? Questãozinha massa, né?